Olá, meu nome é Jonatas e essa é a minha história. Bom, no ano de 2017 eu estava com aproximadamente meus 22 para 23 anos e eu trabalhava num banco. Era estagiário nesse banco, tinha acabado de me formar, era um emprego muito bacana, mas eu senti dentro do meu coração o chamado de Deus para a missão. E aí foi nesse ano de 2017 que eu iniciei um chamado para Amazonas, o estado do Amazonas, para trabalhar e ser voluntário lá, ser um missionário para as comunidades ribeirinhas. E um irmão se voluntariou para levar a gente, porque era uma viagem de aproximadamente um dia de barco, então demorava quase 24 para 25 horas para chegar no local, então esse irmão ia pegar mais ou menos um caminho parecido com o seu barquinho e se voluntariou em levar a gente. Nessa trajetória aconteceu uma coisa que eu nunca mais vou me esquecer. Quando era aproximadamente 2 para 3 horas da manhã, o rapaz, o capitão do barco, ele se perdeu. O que acontece quando o capitão do barco se perde, Aí eu fiquei desesperado, a tripulação ficou desesperada, todo mundo que estava ali, tanto eu como minha dupla missionária, a gente não sabia mais o que fazer. Porque ele que teoricamente conhecia o caminho, não sabia mais para onde ir, então a gente olhava para um lado, tinha água, olhava para o outro, mais água e árvores, mas não tinha nada, não tinha mais nada. Era uma região que era conhecida por ser muito perigosa por causa do tráfico de drogas, dos piratas que tinham lá, que roubavam as embarcações. Então a gente ficou naquele sentimento de oração, pedindo a Deus para nos dar e nos trilhar o caminho para que esse homem fosse iluminado de alguma forma. E assim como quem aparece do nada, apareceu uma canoinha bem pequenininha com um homem dentro, apontando a direção para onde a gente tinha que ir. E foi nesse momento que a gente percebeu o cuidado de Deus conosco, porque de um lugar totalmente inóspito, onde não tinha pessoas, não tinha somente a luz da lua para iluminar aquele ambiente, apareceu uma canoa com uma pessoa ali que apontou o caminho. Foi mais de um ano em missão, e entre essa também tivemos muitas outras histórias. Uma delas também que eu nunca vou me esquecer é de uma tempestade que aconteceu na época da cheia, quando o rio sobe. A nossa casa era uma casa de madeira, uma casa que era muito frágil, já antiga, e que não tinha assim, uma segurança para quem morava lá. Em uma dessas cheias, a água ainda não tinha alcançado a nossa casa, teve uma tempestade muito forte. A gente olhava para o lado de fora da casa e via as árvores quase que se quebrando com a força do vento. O medo tomou conta do meu coração, eu fiquei desesperado com medo. Senhor, vou morrer aqui, a casa ela vai ser destruída, o rio vai levar, tem jacaré, tem piranha, tem tudo quanto é coisa ruim, não tem aonde se segurar. O que a gente vai fazer? E eu adormeci. No meio daquela tempestade eu peguei no sono. E eu tive o que eu acredito hoje ser uma revelação de Deus, porque nesse sonho que eu tive, enquanto eu estava dormindo, eu ouvi uma voz que dizia: Daniel 4:3. Quando eu li esse versículo da Bíblia, eu percebi que por mais amedrontadora que fosse aquela situação, assim como os discípulos, passaram pelas situações das tempestades, mesmo estando ao lado de Jesus, eles ficaram e temeram pela sua própria vida, Deus também estava mostrando que Ele estava no controle de tudo ali naquele momento. Que aquela tempestade que para mim poderia ser um dos maiores medos que eu passei na minha vida, era simplesmente a obra de Deus e o poder de Deus se manifestando. Quando a gente acordou de manhã, que eu consegui dormir tranquilo, depois dessa mensagem que eu recebi de Deus, tinham casas que foram arrastadas, que eram casas flutuantes, construídas sobre troncos de árvores, foram arrastadas por quilômetros com a força da água. Porque a água foi tão forte que arrebentou as cordas que seguravam essas casas, embarcações, e levaram elas até outras comunidades. Mas a nossa casa, o nosso lar, aquele lugar que Deus separou para nós pregarmos o Evangelho e trabalharmos como um ambiente de adoração para Deus, ele foi preservado e a nossa vida também. E essa é uma das histórias também que eu agradeço a Deus por ter vivido. Essas são apenas algumas de muitas histórias que vivi em missão. Inclusive, tiveram muitos momentos em que a gente não tinha nem o que comer direito, Era farinha e água, e através de oração,
Deus enviava alguém para levar peixe, levar comida, levar um feijão para a gente em momentos que a gente pensava que até estava desamparado, mas não, Deus sempre olhou para nós. A minha história aconteceu dessa forma e eu tenho muitas histórias para contar da vida que eu tive e da vida que eu tenho em missão. E você também pode viver uma vida em missão e ter a sua própria experiência com Deus. Você pode viver essa missão, seja na sua casa, seja fora do país, seja aonde for. O mais importante é que você esteja com o seu coração aberto para ouvir o chamado que Deus tem para você. Se o seu chamado não for aqui, por exemplo, em Bragança Paulista, em São Paulo, mas for para a Amazônia, for para a África, for para a Europa, se você estiver disposto a ouvir a voz de Deus para esse chamado, tenha certeza que você não mais vai ver as histórias da Bíblia como as histórias que os profetas ou que os discípulos viveram, mas vai ver como histórias reais que você vai passar a viver também no seu dia a dia. Então, meu convite é esse.